Oi, oi. Uma hora eu ia aparecer, né? Eu tenho feito minhas sessões de terapia toda semana durante esse período de estudos. Vocês não conhecem nada aqui ainda. Eu vou mostrar tudo, podem ficar tranquilos. Vou fazer um tour aqui no meu espaço de estudo. Assim, pra você estudar pro SMLI você não pode escrever nada. Galeno! Uma trajetória que é só pra quem quer mesmo, porque não é fácil. Realmente é algo que, se não quiser muito, é muito difícil de prosseguir, assim, sabe? Oi, oi. Uma hora eu ia aparecer, né? Vamos lá, gente. Preciso contar todo o rolê pra vocês, como é que foi nessas últimas semanas. Depois que eu voltei de viagem, eu entrei num modo hiperfoco na minha prova. Eu precisava atingir notas específicas nos simulados para poder marcar minha prova. Então, esse momento em si, eu fiquei tão intocada aqui nesse meu espaço, nesse mesmo local, que eu não postei no Instagram nada, eu não gravei, eu não fiz nada nesse tempo, porque eu queria, assim, deixar minha mente totalmente focada para aquilo ali. Essa experiência foi ótima em várias situações, por vários motivos. Primeiro porque eu obtive um resultado ótimo nas semanas que eu fiz do Dedicated, que é esse período que você se dedica 100% a esse processo de validação. Muitas pessoas conseguem fazer, principalmente pessoas, por exemplo, que dão plantão, que trabalham fora. A maioria das pessoas se preparam para poder fazer esse período dedicado pré-prova. Algumas com período maior, outros menores, enfim. Até então, como eu passei aí mais de um ano estudando, eu não tinha tido esse tempo, né, dedicado. Eu estava dividindo entre muitas outras tarefas, principalmente em relação ao atendimento, à clínica, as tarefas de casa no geral e de pesquisa também, né? Eu me dediquei muito à pesquisa nesse último ano. Então eu senti que eu precisava desse período 100% dedicado para ver como que iria ser, né? Se eu iria ter uma resposta mais positiva nos estudos, como que ia ser no geral. O resultado foi incrível, eu tive a melhora bem expressiva das minhas notas de simulados, que me permitiu fazer a marcação da minha prova. Então eu estou há exatamente 10 dias da minha prova. Eu tô assim, ansiosa, animada, é um mix de sentimento. Eu conversei até com algumas amigas em relação a esse processo da prova e foi muito engraçado porque chegou no momento em que eu me senti pronta. De um dia pro outro, assim, na verdade, né? Parece que eu acordei e falei, acho que já tá na hora de eu marcar minha prova. E eu conversei com outras amigas, elas falaram, é realmente assim, você se sente pronto. Até então eu não estava me sentindo pronta. Eu falei, vou ter que ralar mais um pouquinho aqui para poder fazer a prova mais confiante. Mas de algumas semanas para cá eu tenho me sentido preparada, assim, para fazer. Então eu marquei essa prova faltando 15 dias, né? Hoje faltam 10, então já tem 5 dias aí que eu marquei a prova. Confesso que dá realmente uma ansiedade um pouco maior. Enquanto você não tá com uma prova marcada, tá tudo mais tranquilo. Mas eu tô dando o meu melhor nesses últimos dias. Eu acredito que eu tô assim, tô preparada realmente pra fazer essa prova. Eu sei que eu ainda não mostrei nada pra vocês desse cantinho aqui, principalmente meu cantinho de estudos. Vocês não conhecem nada aqui ainda. Eu vou mostrar tudo, podem ficar tranquilos. Vou fazer um tour aqui no meu espaço de estudo. Tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês. Sei que vocês amam, principalmente essa questão de coisinhas, né, de estudo no geral. Vou mostrar tudo pra vocês. Hoje foi mais pra aparecer mesmo, pra mostrar pra vocês um pouco desse meu sentimento pré-prova, como eu tenho me sentido. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, se ele vai depois da prova, mas eu acredito que seria bom registrar, sabe, esse momento. E realmente eu sei que é um passo muito grande assim dentro do processo, né? Fazer a primeira prova realmente é um estopim, é o início do seu processo, realmente. Enquanto você não faz a primeira prova, é como se você ainda não estivesse no processo. Então, essa foi um dos desafios mais surreais da minha vida. Te digo que
Realmente foi algo que quando eu comecei eu não sabia onde eu estava entrando, tá? Real. Mas hoje eu tô assim bem orgulhosa da construção do meu conhecimento nesse tempo, de tudo que eu consegui aprender, né? De como eu cresci como médica mesmo, não só como pessoa, mas como médica nesse processo. Eu aprendi muito, realmente eu me tornei uma médica melhor pelo fato de eu ter participado desse processo de estudo para essa prova. E é isso, assim, eu acredito que a gente vai só começar nesse processo de acompanhar aqui toda a trajetória. É uma trajetória longa, é uma trajetória que tem que dar o sangue mesmo. É uma trajetória que é só para quem quer mesmo, porque não é fácil. Realmente é algo que, se não quiser muito, é muito difícil de prosseguir, assim, sabe? Geralmente eu faço o meu primeiro bloco do dia com Anki. Ó, ainda faltam 337 cartas para eu finalizar. Tá meio sujo, né? Ó, hoje eu já fiz 418 cartas. Agora pela manhã. E ó, depois eu vou passar pra vocês como é que tá sendo. Isso aqui tá data errada, tá, gente? Mas eu tô dividindo assim, esse meu planner, assim, pra eu entender melhor como é que eu vou organizar meu dia, né? Então tá bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Eu fiz durante todo o meu período de Dedicated e eu gostei bastante. Hoje tô completando 8 semanas, né? Então tá bem legal, ó. Como é que eu tenho dividido o dia. Consigo organizar bem. Gostado bastante de usar esse tipo de planner. Eu sou muito adaptativa, né? Cada hora eu gosto de uma coisa diferente e cada hora eu quero fazer algo diferente em relação a essa questão de organização. Eu tô gostando muito de dividir dessa forma. Uso aqui no Docs mesmo, no Excel, né? Do Google Docs. E tá super alinhando, assim, até porque como eu tenho um iPad, eu uso bastante, porque eu consigo conectar os dois. Então tá bem legal. Geralmente eu começo meu dia fazendo meu bloco de Anki, né? Então hoje eu fiz aqui já 420 cartas. Aí eu coloco aqui no planner. E vou começar a fazer a correção do dia, porque anteontem eu fiz um simulado, que é o simulado inclusive mais difícil do processo. Todo mundo fala muito dele, que ele é um simulado bem complicado, até que eu fui bem. Mas realmente eu achei um nível de dificuldade um pouco mais alto. Esse simulado ele se chama UWSA2. É um simulado do URL, que é aquele banco de questão que a gente usa. E aí ele geralmente é um simulado bem difícil. É um simulado que puxa a nossa nota para baixo. Geralmente a tendência é as pessoas ficarem tristes quando fazem simulado por conta dessa questão de abaixar bastante a nota. Mas até que eu fui bem. E hoje é meu último dia corrigindo. Vou fazer a correção de 2 blocos agora de manhã. E aí finaliza, já corrigi ele todo. E aí à tarde minha intenção é fazer banco de questão mesmo. Eu atualmente estou fazendo o Embas. Eu fiz o URL por quase um ano aí. Eu fiz 2 passadas de URL. E chegou no momento que eu não tava já me adaptando muito, assim, eu percebi que não tava me ajudando a melhorar o meu entendimento dos conceitos. Primeiro porque eu já tinha gravado todas as questões. Eu fazia as questões já sabendo o que eu ia marcar. E isso pra mim tava acabando ali, que não tava me dando aumento de aprendizado mesmo, sabe? Primeiro porque eu ficava de saco cheio, porque eu já sabia. Primeiro eu já sabia a resposta, e segundo porque aquela explicação não me acrescentava em nada. Enfim, então eu tive essa decisão de fazer a mudança do banco de questão que eu estava usando. E assim, eu percebi uma melhora exponencial na minha nota. Realmente era o que precisava, era o que estava faltando mesmo. Era fazer essa troca, me expor a novas questões para conseguir melhorar ainda mais essa questão da minha nota. E eu percebi isso muito claramente. E vamos lá. Vamos ver aqui, eu vou começar então a fazer agora essa correção. Pretendo terminar agora pela manhã ainda, antes do almoço. E à tarde fica só fazendo banco de questão. Esse aqui é o novo e esse aqui é o antigo. Tá até marcado aqui porque eu tô lendo aos poucos, todo dia um pouquinho, as minhas notas. Mas ó, vou escrevendo aleatório, ó.
Isso aqui foi tudo no meu período dedicated, tá, gente? Tudo nessas últimas 8 semanas, ó. Deixa eu ver onde eu tô. Tá, ó. Tá vendo? Aqui tem até o primeiro dia que eu comecei. Ó, dia 2/6 que eu comecei meu dedicated. 2 de junho, gente, tem 20 de julho. Então eu escrevi tudo isso aqui. Deixa eu ver, só pra marcar aqui. O novo, eu comecei a usar ele tem pouco tempo, ó. E aí eu já deixo ele aqui que eu vou escrever coisinhas nele. A questão de ter um caderno de erros, ele é bem polêmico, né? Porque o que eu percebo até nesse momento de estudo para o USMLE, que as pessoas elas têm um pouco de preconceito em relação... Preconceito não, mas tipo assim, um pouco de... Não sei se a palavra é aversão, mas tem essa coisa de tipo assim, para você estudar para o USMLE você não pode escrever nada, né? Você tem que fazer banco de questão e tem que fazer flashcards. Eu durante todo o meu processo eu não usei essa questão do caderno de erros. Eu também acho que não é necessário. Mas chegou nesse momento, nesse meu período de dedicated, que é onde eu precisava melhorar coisas que eu ainda não estava dominando, eu senti necessidade de usar outras ferramentas. E aí, o que eu percebi? Realizar um caderno de erros não é aquela coisa tipo assim, mas você nem vai ler isso depois. Você faz anotação, você não lê depois, não sei o que. Tá, existe muito essa questão, realmente. Mas o que eu percebo é que quando eu escrevo, eu organizo aquela ideia na minha cabeça. Eu percebo que é como se eu estivesse organizando literalmente aquele assunto. E lógico, né? Nada te impede também de reler. Tanto que eu deixo o meu caderninho de erro, o antigo, eu deixo ele do lado da minha cama e leio umas 2, 3 páginas antes de dormir. Assim, fazendo um esforço realmente para tentar refazer aquele pensamento que me fez escrever aquilo ali. E eu percebi que isso me ajudou muito também. Foi algo bem nítido assim para mim, o quanto eu consegui melhorar a minha questão de raciocínio e de lembrança mesmo do que eu aprendi. Eu faço flashcards todos os dias, mas por vezes se torna aquela coisa muito automatizada, né? O flashcard, a ideia é você nem raciocinar muito para responder, né? O flashcard, na verdade, a ideia é você relembrar os conceitos ali de forma mais rápida. Eu até, por vezes, faço os flashcards fazendo um raciocínio um pouco melhor, principalmente nessa fase, né, de reta final. Eu tento fazer os flashcards pensando um pouco mais, mas acaba que leva muito tempo, né? Então, eu passo pensando no dia, né? Eu passo mais de 2 horas fazendo flashcards no dia, nessa reta final. Então, realmente leva mais tempo de ser feito. E isso faz, às vezes, com que a gente tente fazer as coisas mais rápido. Mas é isso, assim, eu percebi que essa questão do caderno de erros, ela tem me ajudado bastante. Realmente eu tenho visto, assim, uma melhora bem expressiva, principalmente nesses conteúdos que eu ainda tô, assim, lapidando, né? Mas é isso, vamos começar aqui. Gente, eu tô usando, olha isso aqui, vou mostrar pra vocês. Eu comprei um monte de caneta da Sismove. Eu gosto bastante dessa caneta, ó, que é essa aqui, Sismove 07. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu gosto muito dessa caneta, tá vendo? Só que o que acontece? A caneta azul, que é a que eu mais uso, eu tive que comprar uma caixa, porque ela tá acabando muito rápido. E isso assim, eu abro, depois eu vou mostrar pra vocês, tem umas 3 lá na sala que eu tava tentando fazer funcionar. Eu abro ela e eu vejo que ela ainda tá com carga, mas não sai. Essa aqui tá novinha, eu nem abri ainda. Mas não sai... Ó, tá vendo? Novinha. Mas não sai tinta, não sei porquê. E aí... eu tô usando uma caneta aleatória mesmo que eu ganhei. Essa aqui é aleatória. Porque pelo menos ela dura, né? Essa daqui não tá durando, gente. Não sei por que isso. As coloridas até que estão durando. Eu não uso muito, né? Então, ó, eu comprei todas as cores dessa caneta. Ó. Todas as cores. Eu gosto bastante. Mas, infelizmente, essa aqui deixou a desejar. Essa azul aqui deixou a desejar muito. Acabou muito rápido. Deixa eu até fazer um teste. Vamos ver, vai que milagrosamente tá funcionando. Não adianta, ela falha. Tipo assim,
você vai escrevendo, ela vai ficando rala, rala, rala e não sai mais nada. É como se ela estivesse seca por dentro. Enfim, só sei que infelizmente eu tô decepcionada com essa Sismove azul, porque todas que eu comprei, tem 3. Eu vou mostrar pra vocês pra dizer que eu não estou mexendo. Vamos lá, finalizei os blocos, aproveitei e já fiz 2 blocos de 20 questões no Embas. E agora são 15 para as 3. Eu tenho uma reunião agora de pesquisa, não deve demorar muito. É mais sobre a apresentação de um projeto, enfim, esse eu tenho que participar. E a minha ideia hoje é fazer mais pelo menos 2 blocos de 20 questões, fazendo 80 questões no dia. Antes, né, desse simulado, eu estava fazendo em torno de 80 a 100 questões e era o que estava funcionando para mim. Eu vi que fazer essa quantidade de questão no dia melhorou muito minha capacidade de raciocínio no geral. Eu senti que houve uma melhora assim no meu raciocínio e de resolução de questão, então eu tenho voltado bastante para essa questão, lógico, sem perder a qualidade de correção também, né? Então minha ideia hoje vai ser essa. Ontem eu fui para academia, eu fiz um treino de inferiores e fiz um cardio de 30 minutos na escada. Hoje eu tô pensando se eu vou ou não, tô querendo aproveitar, dar o gás esses últimos dias aí. Mas acaba que às vezes não vai pra academia e também não aproveita esse tempo fazendo outra coisa útil, né? Então eu vou ver. Vou esperar passar a reunião. Eu vou assistir alguns vídeos aqui do Sketch. Não sei se vocês conhecem, mas o Sketch é um site que tem vídeo aulas, basicamente, com desenho. Gente, eu sou apaixonada. Isso foi uma das outras coisas que me ajudou muito nesse período. Geralmente o pessoal assiste muito o sketch de microbiome, de microbiologia e de farmaco, mas eu também estou assistindo os de patologia. Percebi que me ajudou muito. E também nessa reta final estou terminando de assistir as aulas de farmacologia. Teve algumas aulas que eu não cheguei a assistir. Então eu tô botando em dia. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, essa aqui é a plataforma. Aí tem os cursos. Ó. Aí aqui tem Microbiome, Pharmacology. Eu quero assistir algumas de Pharmacology. Eu tô pra assistir, na verdade, as aulas de antineoplásicos no geral, que eu quase não assisti, tá vendo? E tem as aulinhas bem rapidinhas, ó, tipo assim, esse aqui de Platins, bem legal. Esses 2 aqui eu vi, por exemplo, me ajudou bastante. Mas, vamos ver. Eu acredito que eu vou assistir esse aqui. Ó, que legal, vou mostrar pra vocês como funciona. Whoa! That last video was pretty epic, right? Taking down that Cyclops by cross-linking his ankles? Genius! These next few chemotherapeutic agents act very similarly to alkylating agents, though they don't contain alkyl groups and therefore don't undergo alkylating reactions. Instead, these agents carry something much more precious. Platinum. Sorry, that was supposed to be more dramatic than creepy. The cytotoxic effects of platinum were discovered serendipitously after the observation that platinum inhibited the growth of E. coli, and since then, several platinum analogs have been synthesized, including cisplatin, carboplatin, and oxaliplatin. The exact mechanism of action of the platinum analogs is pretty unclear, but they're thought to exert their cytotoxic effects in the same manner as alkylating agents. In other words, they bind DNA... Vai desenhando. Although ototoxicity is still seen at home. E aí, ele vai repetindo os elementos. Por exemplo, isso aqui eu sei que é de ototóxico. Isso aqui, por exemplo, tem na aula de loop diuretics também, que é o diurético de alça. Então, você vai construindo o seu raciocínio dentro também dos pontos que eles colocam na aula. Assim, eu sou fascinada nessas aulas. Eu não assisti aula durante minha preparação inteira. Não ouvi aula. O máximo que eu fiz foi realmente assistir as aulas do Sketch, que assim, são muito melhores em relação à fixação de conteúdo do que a aula propriamente dita. Porque a aula, por exemplo, pode te fazer entender e tudo mais, mas não fixa o conteúdo. Isso aqui eu lembro, tipo assim, pensar, Staphylococcus aureus, ele é uma catalase positiva. Como é que eu lembro? Porque na aula do Staphylococcus aureus tem lá um gatinho
um gatinho. No Egito, que eles fazem, né? Tem um gatinho do lado aqui. E toda vez que eu penso nesse gatinho. Eu sei, é catalase positivo. Eu tenho certeza que é catalase positivo. Por quê? Por causa do gatinho do sketch. E aí, por exemplo, todos os vídeos das bactérias que são catalase positivo tem esse gatinho. Oxidase positivo, por exemplo, todas as bactérias que são oxidase positivo, vai aparecer um anel azul. E aí, por exemplo, tem na aula de pseudomonas, e aí eu lembro lá, é a Mona Lisazinha com o anelzinho. Tem em várias aulas. Então você vai associando também esse tipo de coisa, assim, né? É muito interessante, gente. Eu, particularmente, nunca tinha visto nada do tipo. E aí, depois que a gente vai entrando nesse processo, a gente vai vendo que os estudantes americanos, basicamente, assim, não vou falar todos, né? Mas basicamente a maioria tem esse site aqui, por exemplo, como uma das ferramentas de estudo. E realmente é algo que super funciona, assim. É bem incrível. Eu não tinha dado tanta importância para essas aulas desde o início da minha preparação. Se eu tivesse, eu acredito que teria sido bem melhor. Eu assisti só os de micro e alguns de farmaco quando eu tinha dúvida. E agora, na reta final, que eu tava com dificuldade de entender algumas matérias, por exemplo, a parte de hematologia e oncologia. Eu tava com muita dificuldade de aprender realmente a diferenciar as doenças, né? As leuquímias, os linfomas. Eu tava com dificuldade de diferenciar uma aguda de uma crônica, se era mieloide ou se era linfóide. Eu tinha dificuldade, por mais que pra mim agora seja um pouco óbvio. Mas, por quê? Porque agora eu aprendi. E eu não conseguia diferenciar com as questões e tudo mais, pela explicação ali, não entrava na minha cabeça. E eu falei, cara, eu vou começar a assistir as aulas de sketch, vai que me ajuda. E, gente, incrível. Tipo assim, fixa na mente, sabe? Enfim. E aí agora todos os conteúdos que eu tenho um pouco mais de dificuldade, principalmente nessa reta final, eu tô vendo os vídeos do sketch e realmente foi algo, assim, foi diferencial, assim, principalmente nos conteúdos que eu não domino diretamente. Acabei de fazer o meeting, foi ótimo. E eu falei que eu não ia pra academia, que eu estava pensando, eu decidi que eu vou pra academia. Bom, a academia é do ladinho aqui de casa, então eu só coloco a roupa e desço. E aí, geralmente, hoje é meu dia de fazer superiores. Olha, gente. Olha, vocês já viram? Ó. Vocês já viram? Vou mostrar tudo pra vocês, atualizar a vida, né? Atualizar a vida. Mas, vamos lá, vou botar uma roupinha. E vou partir, vou fazer um superiorzinho, fazer uma meia horinha de escada. Bom que eu aproveito meia horinha de escada para fazer um Anki, adiantar os meus flashcards. E aí, depois disso, eu volto e vou estudar mais, tá? Então, até mais. Aqui, ajeitando as coisas para ir. E aí, eu tava refletindo o seguinte, gente. Vamos ver se vocês concordam comigo. Tô aqui botando meu tênis. Eu não ia, né? Lembra que eu falei com vocês que logo no início, né, do nosso dia, eu falei que eu tava pensando que talvez hoje eu não iria. Mas chega um momento do estudo que já não, as coisas não funcionam, entendeu? Aí, o que ia acontecer? Eu não ia, porque tecnicamente, né, eu falei assim, não, vou deixar pra estudar, mas eu não ia conseguir render tão bem. Então eu prefiro ir, faço uma horinha ali, vou fazer hoje, como eu vou fazer superior, vai ser até mais rápido, vou fazer mais ou menos 40 minutos de treino, vou fazer meia horinha de escada e volto, tomo um banho, como algo e volto a estudar. E vai ser a melhor forma. Por mais que eu esteja com bastante coisa assim na minha mente para poder fazer, hoje eu ainda quero fazer 2 blocos de 20 questão. Ainda quero fazer, ainda tenho que ler uma parte do PDF do Melman, né, que também é uma das formas aí de materiais para estudar. Tô lendo o material de cardio, que é uma matéria que eu tô precisando melhorar. Então eu sinto que geralmente os PDFs ajudam bastante, mas os PDFs têm uma coisa, que eles são enormes, então precisa ter um tempo ali um pouco mais apto para poder tá lendo eles. Então eu tô com bastante coisa, mas vamos lá. Vamos ver. Vou treinar e aí volto e senta nessa cadeira de novo e fica até o final da tarde.
Final do dia, na verdade, né? Que final da tarde a gente já está. E amanhã acredito que eu devo correr. Eu não fico nessa animação toda pra ir pra treinar, né? Pra correr eu fico, mas no dia de ir pra academia eu falo até que eu não vou. Mas tá bom, vamos lá. Fala aí, galera! Calma, ei, calma, menino. Gente, ele tá... Ei, galera! Ei, galera! Tudo bem, galera? Gente, ele quer ir pra varanda com gente. Sem aluno, né? Vou mostrar pra vocês. Vem cá. Oi, galera. Vem cá. Ó. Vem cá, Luna. Oi, galera. Olha lá. Ela fica implicando. Vem cá, filha. Oi, galelinha. Oi, galera. Fala, Via. Oi, galera. E você? Ô, curioso. Oi, galera. Isso. A outra quer brincar. E o adolescente. Começando mais um dia por aqui. Seguindo do jeito que era sempre. Anquezinho de manhã. Agora, como tá a reta final da reta final, eu tô fazendo em torno de 800 cards por dia. Sei que é muita loucura, mas eu tenho utilizado é como se fosse uma ferramenta, né, dentro do Anki, que ele se chama Set Due Date, ou seja, eu puxo cartas que iriam aparecer, sei lá, daqui 2 meses para aparecer agora, principalmente de assuntos que eu ainda não estou dominando ou assuntos que eu estou errando, para aparecer, lógico, agora no período que tá próximo da prova, né? Então isso acabou inflando muito a quantidade de cartas por dia. Então eu tô passando aí fazendo mais ou menos, como eu falei pra vocês, mais ou menos 2 horas por dia. Fiz agora aqui 400 cards. Devo fazer mais algumas antes de começar a estudar. Mas uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o Forest. Eu não lembro, eu acredito que eu não mostrei pra vocês sobre o Forest em relação a como que eu faço durante a semana. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Então aqui é o Forest, é esse aplicativo. Eu consigo bloquear esses aplicativos. Eu consigo bloquear aqui, ó, no Time Guard. Tá vendo? Aí hoje, por exemplo, ó, eu já fiz 3 minutos em aplicativos que são bloqueados, que no caso é o WhatsApp, que eu entrei aqui pra ver como é que tava. E fiz 19 minutos de screen time. Isso aqui foi porque eu tive que pedir uma compra no iFood. Então eu acabei usando o celular nesse tempo, mas ele programa aqui tudo direitinho. Aqui eu coloco, ó, todos os dias eu acordo e o WhatsApp e o Instagram já estão bloqueados. De todos os dias de 6 às 5 horas da tarde. Ele fica bloqueado direto, então eu só uso mesmo para emergência quando eu preciso. E aqui, ó, a gente vê que os 2 aplicativos estão bloqueados, tá vendo? Que eu limito o uso. Eu sinto que me ajuda muito, porque às vezes a gente entra no Instagram e WhatsApp aleatoriamente, né? Então aqui é o Focus Challenge, que eu já cumpri os que precisa do dia. E agora a gente vai escolher aqui uma plantinha para fazer o próximo streak. Vamos ver qual que eu quero. Eu vou fazer 180 minutos de streak, então geralmente eu gosto de pegar uma árvore que eu consiga ganhar um pouquinho mais. Ó, essa aqui, por exemplo, ela não vai mudando, tá vendo? Eu gosto de árvore que vai mudando conforme vai aumentando o tempo, ó. Vou fazer um streak de 180 minutos, que aí ele fica travadão. Aí, a partir do momento que eu começo a plantar aqui, eu não posso mexer mais em nada, tá? Então, tudo bloqueia. Enquanto, quando tá lá no Time Guard, só fica os aplicativos que eu escolhi fechar. Aqui, lógico, quando eu tô no Time Guard, eu deixo o Anki desbloqueado, que geralmente é o aplicativo que eu vou estar utilizando durante o Time Guard, né? Eu posso entrar para fazer carta. E só. No geral, ó, não tem nada desbloqueado. O Duolingo também fica, que às vezes eu entro para fazer. Aqui no Duolingo eu faço francês. Ó. Eu adoro, gente. Eu faço geralmente em algum momento do dia, faço 1, 2 exercícios e saio, mas eu acho muito legal. Isso.
Vou começar aqui. Hoje meu dia tá basicamente, vou fazer questões pela manhã, agora pela manhã. Sempre depois do Anki, a minha rotina tá sendo, principalmente nesse período dedicated, né? Eu faço Anki de manhã, faço questão, logo depois do Anki, almoço. Hoje em específico eu tenho terapia, eu faço, principalmente nesse período de dedicated, eu tenho feito terapia toda semana para me ajudar, que eu percebi que eu tava ficando um pouco mais ansiosa, e aí eu tenho feito minhas sessões de terapia toda semana durante esse período. Fora isso, eu tava fazendo de 15 em 15 dias, pra mim tava suficiente, mas agora, quando ficou nesse período aí pré-prova, eu senti uma necessidade de fazer semanal e tá me ajudando muito. E logo depois da terapia, eu faço à tarde, né? Eu vou fazer mais questão, faço mais bloco de questão. Eu tenho tentado fazer mais ou menos 80 questões, 100 questões por dia. Então, esses períodos, eles ficam períodos totalmente dedicados para as questões. E aí, no final do dia, eu vou correr, hoje é dia de corrida. Então, mais ou menos ali por volta de 5 horas, perto do anoitecer, assim, entardecer, eu faço uma corrida. E logo depois eu volto, tomo banho, faço mais coisa no computador, e aí depende, né? Por vezes eu assisto um vídeo no Sketch, ou então eu adianto um pouco do PDF que eu tô lendo do Melon, ou faço questão, termino de corrigir alguma coisa que tenha faltado. E 8 horas, toda quarta-feira, eu dou mentoria no Metas, que é o Meta Analysis Academy, já falei para vocês também, que é o curso de pesquisa, né, que eu tenho me dedicado nesse tempo para fazer meta-análise. E eu sou atualmente, eu estou na posição como navegadora, que é como se fosse um mentor, né? Então eu guio outras pessoas para poder aprender a fazer meta-análise. E toda quarta-feira eu dou mentoria às 8 horas da noite. Então é isso basicamente que está meu dia. Logicamente que, acabando esse período de prova, minha rotina vai ficar muito mais puxada, porque eu vou voltar a fazer alguns atendimentos, vou ter que estar mais presencialmente na clínica, enfim. Então eu peguei esse período de 2 meses aí, 8 semanas, para poder me dedicar 100% à prova, até para eu ter essa sensação de que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. É muito ruim, às vezes, você ter esse sentimento de que você não fez o que estava ao seu alcance, né? Então, eu peguei esse período de 8 semanas para me dedicar 100% à prova. E, assim, eu vi realmente uma melhora muito expressiva em tudo. Em relação ao meu raciocínio, em relação ao meu conteúdo, em relação à minha forma mesmo de ver a prova, sabe? Então, para mim foi essencial. Quem tem a possibilidade de fazer esse período dedicated 100%, eu super recomendo. Eu sei que tem gente que não consegue, mas quem consegue fazer pelo menos um meio dedicated é melhor do que manter a rotina normal, porque eu sinto que tira um pouco a gente daquele foco da prova, né? É isso, vou fazer um pouquinho mais de Anki, com o meu controlinho. E já vou começar a fazer as minhas questões. Meu foco hoje é fazer pelo menos 80 questões. Mas se eu conseguir fazer 100 hoje, vai ser incrível. Vou falar uma coisa pra vocês. Sempre quando eu tô fazendo uma carta, eu tenho aqui, né, um Missed Questions. Às vezes eu coloco alguma questão que eu errei para poder me recordar do conceito da carta. Mas uma coisa muito interessante é que no Anki, quando você está usando o Anking para o estudo dos steps, você sempre tem aqui a possibilidade de abrir também link do Sketch, do Bootcamp, do Boards and Beyond and do First Aid. E aí, uma coisa muito legal é o seguinte, eu sempre tento recordar aqui com o Sketch, né, que são aulas que provavelmente ou eu já vi, ou são aulas que eu ainda quero ver, né. Então aqui no caso, foi uma carta sobre diabetes insípidos, e aí quando você clica aqui, ó, aparece a aula bonitinho, e aonde que tá falando. Olha que gracinha, gente, vai dizer que não dá vontade de estudar isso aqui? Olha que graça. E aí, você pode clicar no link, vai direto para a aula no site, você consegue assistir essa aula, né, que ela vai desenhando e vai explicando o que faz sentido aqui, cada imagem, cada coisinha, cada elemento aqui nessa imagem tem uma relação com alguma coisa da doença. E aqui o legal
o legal é que também, que no Anking, ele vem falando cada coisinha que você viu na aula. Então, assim, eu sou apaixonada nisso aqui, gente. Se eu tivesse realmente mais tempo durante o processo da minha preparação, eu tinha assistido todas essas aulas. Eu acredito que pro Step 2 eu vou ver mais aulas nesse sentido, porque eu acredito que me ajuda muito, principalmente nessa questão da memória visual, que eu tenho uma memória visual bem legal. Então, eu acredito que me ajuda bastante. Eu preciso assistir a aula desse elefantinho. Olha isso aqui. Olha, dá vontade de assistir a aula do elefantinho. Tem aula que é sem graça. Tem aula que tem um negócio de magia, essas coisas eu não gosto tanto, porque eu sinto que fica muito poluído, assim, os elementos. Mas isso aqui, gente, olha que graça. Não tem como, eu vou ter que assistir essa aula. Tem gente que não se adapta ao sketch. Acredito que existem motivos para isso, né? Principalmente tem pessoas que não têm inglês bom para poder entender, né? Eu acredito que tem pessoas que vão precisar treinar um pouco mais o ouvido com outras coisas, treinar um pouco mais a leitura, para depois entrar nas aulas do sketch, para poder entender, né? Até porque eles tentam fazer uma linguagem mais descontraída, às vezes faz algumas brincadeiras com alguns tipos de slangs, né, que são as gírias. Então, até para entender esse tipo de coisa, eu acredito que a pessoa tem que ter um inglês um pouquinho, vamos dizer que mais desenvolvido, assim, para poder entender. E tem pessoas também que não se adaptam com essa forma de aprendizado. Mas para pessoas que têm essa adaptação em relação ao aprendizado mais visual, como eu sempre gostei muito de assistir videoaulas, de ver as coisas de forma mais visual, eu sempre gostei muito mesmo. Então, esse tipo de aprendizado para mim é a melhor coisa que pode existir. Porque, por exemplo, você assiste uma videoaula, você até entende o conteúdo, te ajuda ali a ter uma bagagem para entender o conceito, mas acaba que você não lembra das coisas da videoaula diretamente, sabe? Aquela coisa da memória mais prolongada. Por quê? Porque não teve nenhum efeito visual ali que te fez lembrar. O máximo que pode acontecer é você lembrar de uma figura que apareceu em algum slide, né? Então aqui o diferencial desse tipo de aula primeiro, porque ela vai te explicar desde a patogênese, do que está associada à doença, até diagnóstico, tratamento. Ela te explica igual como se fosse uma aula mesmo. E tem essas referências visuais que te faz ter uma recordação mais prolongada daquele assunto. Lógico que tem coisas que você não esquece, assim, então são elementos que não tem como. Vou dar um exemplo de uma aula que eu reassisti esses dias, que foi de pseudomonas. Eu assisti lá no início do meu estudo e eu assisti agora reassisti, né, para eu poder lembrar conceitos e elementos. E assim, como aquilo fica guardado na mente de uma forma, eu não sei explicar. Tinha coisas, lógico, que eu não lembrava, porque tinha muito tempo que eu tinha assistido aquela aula, mas a recordação foi muito mais rápida. E é uma coisa que depois que eu assisti a segunda vez, eu já não esqueço mais, não tem jeito. Então, assim, eu acredito que é uma ferramenta muito incrível. Se a gente tivesse esse tipo de ferramenta nas faculdades do Brasil, no geral, porque o que acontece aqui, né? Esse tipo de site, muitas faculdades americanas têm um tipo de parceria com esses sites. Então, por exemplo, tanto que quando a gente vai fazer a inscrição aqui pro Sketch, pro site dessa plataforma, tem lá para colocar de qual faculdade você é, porque dependendo da faculdade tem desconto, né? Então, tem muitas essas questões, eles fazerem parceria porque eles mesmos sabem quanto impacta no aprendizado do aluno. Então, assim, eu sou fascinada. Pensa na pessoa mais fã dessa plataforma aqui, sou eu. Porque eu entendo o quanto melhorou o meu entendimento e a minha recordação de ideias, principalmente a longo prazo. É incrível, gente. Ai, eu queria ter mais tempo agora, nessa reta final, para poder assistir essas aulas. Porque essa aula do elefantinho... Gente, essa aula do elefantinho... Socorro!